Fala, meus amigos, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui hoje para falar sobre início da personalidade jurídica de acordo com o nosso sistema jurídico e a posição, principalmente do STJ sobre o tema. E aí a gente vai analisar aqui quais são os efeitos dessas teorias do início da personalidade jurídica sobre temas bastante relevantes e atuais, como, por exemplo, alimentos gravídicos, sucessão legítima e testamentária e até mesmo o aborto. Início da personalidade jurídica nada mais é do que o momento a partir do qual a pessoa se torna um sujeito de direito e se torna titular de direitos e obrigações na ordem civil. Nosso sistema jurídico, nossa doutrina, divide em três grandes teorias. A teoria natalista, segundo a qual o sujeito de direito, a personalidade jurídica, ela só se inicia com o nascimento, com vida do embrião, do nascituro. Logo, durante a gestação, esse nascituro ele não é titular de direitos fundamentais, direitos da personalidade, como, por exemplo, direito ao nome, direito à imagem, direito à honra, não é titular de direitos fundamentais ou da personalidade, civis, políticos, enfim. A teoria natalista, ela nega a existência de direitos nessa fase do desenvolvimento da personalidade do embrião, do desenvolvimento biológico do feto, do embrião. Por outro lado, a teoria concepcionista, ela vem defender que a partir do momento que há a nidação, que é a implantação daquele embrião fecundado na parede do endométrio da mulher, da gestante, a partir daquele momento inicia-se a vida. A bioética, inclusive, estuda muito esse termo início de vida. Eu não vou tratar nesse vídeo sobre isso, mas é bom a gente saber que quando estudamos bioética e, sobretudo, direitos reprodutivos, direito à fecundação homóloga, fecundação heteróloga, fecundação in vitro, que é a possibilidade de você fecundar um embrião fora do corpo humano, né, através de métodos de tecnologia, de bioética, de biomedicina, a partir do 15º dia apenas, a partir do 15º dia, que é quando acontece a nidação, ou seja, a implantação do óvulo fecundado na parede do endométrio, é que se entende que há vida. Antes disso, esses embriões fecundados, eles podem ser descartados sem que se fale em aborto, sem que se fale em violação à vida. Pois bem, mas para a teoria concepcionista, portanto, desde o momento da nidação, já existem direitos patrimoniais, alguns direitos patrimoniais, e existem também direitos da personalidade. Então, para a teoria concepcionista, por exemplo, um embrião ele já poderia ser proprietário de um imóvel. Então, a partir do momento, por exemplo, que minha mulher ela engravida, eu poderia, segundo a teoria concepcionista, passar um imóvel meu, da minha propriedade, para ele. Isso, no ordenamento jurídico, nós sabemos que não é possível. Logo, a gente não adota a teoria concepcionista na sua integralidade. A teoria híbrida, que é uma mistura de teoria natalista com a teoria concepcionista, esta sim vem sendo adotada pela jurisprudência, principalmente do STJ. E eu cito aí alguns julgados. O STJ entende, por exemplo, que a mãe ela tem direito aos alimentos gravídicos. Esses alimentos são do embrião, não é da mãe, embora seja postulado pela mãe. E eu vou citar um julgado aí em que o STJ entende que uma ação de alimentos gravídicos não se extingue com o nascimento do feto, do nascituro, apenas se converte em uma ação de alimentos. Da mesma forma, o STJ entende que a mãe tem direito à indenização do DPVAT no caso de um acidente de trânsito que leve ao aborto, que leve à morte do nascituro. Lembre-se que o DPVAT é um seguro pago em razão de um acidente de trânsito que leve a uma incapacidade, que leve à morte. Logo, é um seguro pago àquele que se acidenta. Logo, a gente entende que o nascituro aí, ele tem sim um direito patrimonial, o que nos leva a crer, portanto, que o STJ adota uma teoria híbrida, uma mistura de teoria natalista com a teoria concepcionista. O próprio Código Civil, no artigo 1798, prevê
na sucessão legítima a possibilidade de um embrião fecundado ele vir a suceder os bens do seu genitor, do seu pai, da sua mãe. Ou seja, a partir do momento que abre que há a abertura da sucessão, ou seja, a partir do momento que houve o óbito, que há ali a abertura da sucessão, desde que tenha havido a fecundação, desde que tenha havido a nidação, ou seja, a existência desse nascituro, ele pode vir a suceder na sucessão legítima. Na sucessão testamentária ainda existe um prazo ainda maior, ou seja, no momento da abertura da sucessão testamentária, ainda que não exista um nascituro, ele pode vir a suceder pelo prazo de até 2 anos. Então note que o próprio Código Civil aí confere ao nascituro, a prole eventual, um direito sucessório. Além disso, meus amigos, o STJ também traz um julgado sobre a colação de bens. Se, porventura, uma pessoa doa todo o seu patrimônio aos seus filhos em vida, depois vem a óbito e depois ele tem um filho, uma prole eventual, seja porque sua esposa já estava grávida, seja porque ele deixou ali congelado o seu material genético, essa prole eventual em vida pode requerer em juízo a colação de bens, que nada mais é do que exigir que os herdeiros que já receberam a doação levem a juízo todos os bens para que eles sejam partilhados entre todos os herdeiros. Mais um exemplo aí de teoria natalista mitigada. Em relação ao aborto, esse é um tema bastante complexo, muito estudado pelos direitos humanos em razão dos efeitos sociológicos que há. Nós sabemos, principalmente nas camadas mais pobres da população brasileira e mundial, que o aborto ele acaba sendo feito em clínicas clandestinas, levam muitas mulheres a óbito sem a proteção do Estado. Logo, aqueles que defendem como política pública a legalização do aborto e a implementação de política pública pensam justamente nesse problema social que passam muitas mulheres, principalmente mulheres dotadas de vulnerabilidade social e econômica. Eu não vou entrar aqui em nenhum debate ético-religioso, apenas uma análise normativa. A partir desse paradigma que nós vimos aqui, do Código Civil, da jurisprudência do STJ, que entende que o nascituro ele tem direitos da personalidade, a vida, a imagem, a honra e alguns direitos patrimoniais, o aborto, fora das hipóteses legais, que são o aborto necessário, quando coloca em risco a vida da mãe, do aborto decorrente de estupro e por uma interpretação extensiva do STJ na DPF 54, aborto de fetos anencefálicos e cuja vida extrauterina é inviável. Portanto, fora dessas hipóteses, já consolidadas no sistema jurídico, o aborto não seria possível, ok? Mas esse tema, pela complexidade, fica para uma segunda análise. Essas eram as considerações que eu queria fazer hoje. Um grande abraço.